Nunca mais questione minhas decisões. A frase atravessou a sala de reuniões do 29º andar como uma lâmina riscando vidro. Marina Cavalcanti, presidente executiva da Vetor Meridiano Tecnologia, permanecia de pé na cabeceira da mesa, as palmas das mãos apoiadas com força sobre a madeira de embuia polida. Todos ali dentro conheciam a regra sobre a qual ela havia construído sua carreira. Ninguém falava por cima dela. E ninguém sobrevivia a errar diante dela 2 vezes. Só um homem naquela sala não havia desviado o olhar. Rafael Andrade, 27 anos, engenheiro-chefe de sistemas, um pai solteiro discreto que quase ninguém naquele prédio conhecia de verdade, levou a mão ao paletó sem dizer nada. Uma única folha dobrada pousou sobre a mesa entre os dois. Era o pedido de demissão. Marina encarou o papel como se ele próprio tivesse respondido à altura. O que é isso? Rafael se levantou devagar, ajustando o paletó, a voz firme. A senhora acabou de mandar eu nunca mais questionar suas decisões. Então não vou questionar. Ele a olhou mais uma vez, do jeito que um homem olha para uma porta que está fechando com cuidado, não batendo. Estou apenas saindo. A sala não disse nada. Ninguém ali dentro jamais tinha visto alguém entregar a Marina Cavalcanti uma carta de demissão em vez de um pedido de desculpas. O 29º andar da Vetor Meridiano havia sido construído exatamente para manhãs como aquela. Vidro e aço por todos os lados, com uma vista da cidade pensada para lembrar a todos ali dentro o quão alto tinham subido. A empresa estava há 2 dias de lançar uma nova infraestrutura de pagamentos, um projeto de quase 3 anos e centenas de milhões de reais investidos, do tipo que vira manchete e move ações antes do almoço. Marina tinha 26 anos e havia escalado até o topo daquela empresa com uma determinação que beirava a crueldade. Não tolerava discordância pública. Havia erguido um império sobre a ideia de que hesitar era fraqueza, e fraqueza era algo que ela se recusava a manter perto de si. Rafael estava sentado 2 cadeiras adiante, vestido como sempre se vestia, discreto, sem nada que chamasse atenção. Um homem que se misturava aos corredores em vez de dominá-los. Havia passado boa parte de 4 semanas revisando linha por linha a nova arquitetura de pagamentos, o tipo de trabalho tedioso e invisível pelo qual ninguém agradece um engenheiro até que algo quebre, e algo, ele havia descoberto, estava prestes a quebrar. Ergueu a mão naquela manhã, não por vaidade, mas porque os números à sua frente não mentiam, e números eram a única coisa em que Rafael sempre confiara plenamente. Explicou com calma que uma falha enterrada bem no fundo da camada de roteamento de transações permitia que certas requisições driblassem a verificação por completo. Se o sistema fosse lançado no prazo, disse ele, as consequências não ficariam contidas num relatório de bug. Chegariam aos clientes, às manchetes, ao tipo de estrago que levaria anos para consertar. O maxilar de Marina se enrijeceu antes mesmo de ele terminar a frase. Você acha que eu não conheço os riscos do meu próprio lançamento? Acho que a senhora conhece os riscos que lhe contaram, respondeu Rafael. Não os que estão enterrados sob 3 camadas de código legado que ninguém toca desde a aquisição. Um diretor na outra ponta da mesa, mais interessado em se alinhar ao clima da sala do que aos fatos, pigarreou e sugeriu que talvez o Sr. Andrade estivesse sendo cauteloso demais, que engenheiros eram pagos para encontrar problemas e, às vezes, os inventavam onde não existiam. Rafael não levantou a voz. Simplesmente deslizou um relatório impresso sobre a mesa, página após página de registros de teste, marcações de horário e condições de falha reproduzidas em simulação controlada. Em 8 anos naquela empresa, nunca uma única vez tinha levado uma acusação a uma reunião sem os dados para sustentá-la. Esse fato por si só deveria ter pesado. Naquela sala, naquela manhã, não pesou. A paciência de Marina, curta até nos melhores dias, se esgotou por completo. Ela se levantou, a cadeira atrás dela rolando contra a janela, com um som seco e definitivo. Nunca mais questione minhas decisões. A sala prendeu a respiração, esperando pelo pedido de desculpas que sempre vinha em seguida. A retirada silenciosa que mantinha carreiras intactas. Rafael não ofereceu nada disso. Não disse mais nenhuma palavra. Levou a mão ao paletó,
Desdobrou uma única folha de papel e a pousou com cuidado sobre a mesa, empurrando-a na direção dela com 2 dedos, do jeito que um homem devolve algo que nunca foi verdadeiramente seu. Marina olhou para baixo. O cabeçalho dizia, simplesmente, carta de demissão. Abaixo, a assinatura dele, datada daquela mesma manhã, como se uma parte dele já soubesse, antes mesmo de entrar pela porta, que aquele seria seu último dia. Marina fitou a assinatura muito depois de Rafael ter se virado para sair, e algo em seu peito se recusava a se acomodar. Não era assim que deveria terminar. Ela esperava recuo, não saída. Esperava a versão da história em que permanecia intocável, e ele permanecia pequeno. Em vez disso, o engenheiro mais tecnicamente indispensável do projeto mais importante de sua carreira acabara de colocar seu próprio fim sobre a mesa e caminhava até a porta, sem pedir permissão para isso. Ela não o chamou de volta. Algum instinto, soterrado sob a fúria, avisou que chamá-lo só provaria que ela tinha perdido mais do que estava disposta a admitir. A porta se fechou. O silêncio que se seguiu pesava mais do que os gritos. Quando Rafael chegou aos elevadores, a história do que havia acontecido naquela sala já viajava mais rápido do que ele. Portas ao longo do corredor se abriam alguns centímetros, tornavam a fechar, abriam de novo. Vozes caíam naquele sussurro específico que as pessoas usam quando falam de alguém que ainda pode estar por perto. Alguns diziam que ele finalmente tinha rachado sob a pressão do lançamento. Outros murmuravam que seu orgulho simplesmente não suportara ser corrigido diante de todos. Uns poucos, mais discretos, se perguntavam se havia algo mais por trás daquilo. Algum motivo para um homem que nunca tinha levantado a voz em 8 anos sair por causa de uma única frase afiada. Ninguém perguntou a ele diretamente. Ninguém nunca perguntava. A sala de Rafael era menor do que seu cargo sugeria. Enfiada num canto, longe das paredes de vidro reservadas para quem queria ser visto, ele fez as malas devagar, sem pressa, do jeito que se arruma quem já tomou a decisão muito antes do momento que a desencadeou. Uma foto emoldurada foi guardada numa bolsa de lona. Um caderno gasto, as páginas cheias de diagramas que só ele conseguia decifrar por completo, foi atrás. Ele não se demorou. Não houve pausas dramáticas, nenhum último olhar para a placa na porta. Fosse o que fosse que aquela sala acreditasse sobre sua saída, a verdade por trás dela vivia num lugar aonde ninguém ali seria convidado a entrar. O que quase ninguém na Vetor Meridiano entendia era que Rafael carregava uma vida inteiramente separada daquela que testemunhavam entre 9 e 6 da tarde. Ele era pai, criando um filho praticamente sozinho, uma responsabilidade que protegia com a mesma disciplina silenciosa que trazia para seu código. Cuidadosa, deliberada e ferozmente privada. Havia aprendido, anos antes, que misturar a moeda do reconhecimento corporativo com a arquitetura frágil de uma vida em casa nunca terminava bem. Não queria seu nome numa manchete. Não queria um bônus embrulhado em semanas de 63 horas. Queria, mais do que qualquer cargo que a Vetor Meridiano pudesse lhe oferecer, ser o tipo de homem em que o filho pudesse confiar sem exceção. O celular vibrou enquanto ele fechava o zíper da bolsa. Um nome familiar na tela. Alguém daquela outra vida que ele guardava com tanto cuidado. Atendeu. A voz suavizando de um jeito que nunca acontecia dentro daquele prédio. Estou bem, disse. Finalmente tomei uma decisão. Não explicou qual era a decisão. Nunca precisava se explicar para quem realmente o conhecia. O que nenhum deles naquele prédio jamais se dera ao trabalho de descobrir era que Rafael Andrade não era apenas um engenheiro talentoso que tinha entrado na empresa por um processo seletivo qualquer. Anos antes de a Vetor Meridiano existir em sua forma atual, ele havia ajudado a arquitetar uma estrutura de segurança tão fundamental que partes dela ainda viviam, silenciosamente, sob os próprios sistemas que a empresa agora usava para movimentar bilhões de reais por dia. As pessoas que haviam desenhado aquelas estruturas iniciais estavam espalhadas agora por uma dúzia de empresas sem relação entre si. A maioria, sem saber o quanto de seu raciocínio original ainda corria por baixo de sistemas com nomes completamente diferentes. Ele nunca tinha mencionado isso numa entrevista.
Nunca tinha usado aquilo para negociar um salário melhor ou uma cadeira mais visível à mesa. Era simplesmente verdade. Enterrado no código do jeito que uma fundação fica enterrada sob um prédio que ninguém pensa em escavar. Ao atravessar o saguão naquela tarde, com o crachá já desativado, um alerta interno começou a circular silenciosamente pelos servidores que ele acabara de deixar. 3 palavras em todos os monitores, ainda conectados ao painel de operações. Anomalia crítica no sistema detectada. Ninguém associou aquilo a ele. Ainda não. A cidade lá fora já tinha virado cinza com o entardecer quando Rafael chegou ao nível da rua, e ele ficou parado por um instante na calçada, do jeito que um homem fica parado depois de sair de uma água em que estivera submerso por anos. O prédio atrás dele mantinha as luzes acesas muito depois de a maioria dos funcionários ter ido embora. O brilho particular de uma empresa, fingindo que tudo lá dentro continuava sob controle. Ele não olhou para as janelas. Tinha aprendido, muito antes de a Vetor Meridiano contratá-lo, que olhar para trás raramente mudava o que esperava à frente. Caminhou 3 quarteirões antes de se permitir soltar o ar por completo. E mesmo assim, algum hábito antigo mantinha seus ombros tensos, como se o peso de 8 anos não fosse simplesmente desaparecer, porque ele tinha assinado um papel e deixado sobre uma mesa. Marina não saiu do escritório mais cedo naquele dia. Se algo mudou, foi que a demissão dele endureceu algo nela, uma recusa em deixar a saída dramática de um engenheiro atrasar um lançamento de quase 3 anos de trabalho. Reuniu a liderança técnica em menos de 1 hora e deu a ordem sem rodeios. Seguir conforme o cronograma. Na primeira parte da tarde, a equipe trabalhou para provar que Rafael estava errado, rodando as mesmas simulações que ele havia rodado, esperando não encontrar nada além do aviso exagerado de um homem cauteloso demais. Em vez disso, pequenas inconsistências começaram a surgir. Do tipo fácil de descartar isoladamente, mas impossível de ignorar depois que se acumulavam. Um módulo de segurança se travou sozinho, sem explicação. Um punhado de transações simuladas foi redirecionado por caminhos desconhecidos, como se o próprio sistema estivesse testando uma saída que ninguém havia autorizado. Os engenheiros trocavam olhares em vez de respostas. Um dos diretores, o mesmo que havia descartado o alerta de Rafael horas antes, ofereceu uma versão mais fraca de sua confiança anterior. Ele provavelmente estava exagerando, disse, embora a voz já tivesse perdido a certeza. Marina mandou alguém ligar diretamente para Rafael. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes, e ninguém atendeu. A linha dele já indiferente à empresa que acabara de perdê-lo. Uma engenheira júnior, mais jovem e mais faminta por respostas do que os outros, puxou os relatórios de incidentes arquivados dos últimos meses, vasculhando páginas que a maioria tinha apenas folheado e esquecido. Todo o alerta sinalizado, todo o aviso antecipado sobre a camada de roteamento, carregava a mesma assinatura técnica, a de Rafael. Ele não tinha simplesmente soado o alarme naquela manhã na sala de reuniões. Vinha alertando havia meses, discretamente, pelos canais apropriados, em relatórios que ninguém acima dele se dera ao trabalho de ler, além do resumo. Alguém finalmente abriu sua entrevista de desligamento, registrada horas depois da demissão, breve e sem nada de especial, sem uma linha sequer que sugerisse a tempestade agora se formando em torno de seu nome. Nenhuma frase sugeria um homem tramando vingança ou alimentando ressentimento. Lia-se, na verdade, como a saída de alguém que simplesmente tinha terminado o que veio fazer. A percepção se espalhou pela sala como água fria. Marina puxou o histórico funcional dele pessoalmente, examinando anos de trajetória profissional que de repente pareciam menos uma carreira rotineira de engenharia e mais uma sequência de portas cuidadosamente fechadas. Havia lacunas onde deveria haver continuidade. 2 das empresas listadas como empregadores anteriores não retornavam nada quando cruzadas com bancos de dados corporativos padrão, como se tivessem sido projetadas para serem encontradas e depois discretamente apagadas. Uma consultora sênior de segurança, uma mulher com quase 2 décadas de indústria e que raramente se permitia parecer surpresa, examinou o arquivo por cima do ombro de Marina por um longo momento antes de finalmente falar. Dona Marina, disse baixinho, acho que cometemos um erro muito sério.
Marina não respondeu de imediato. Continuava olhando os espaços em branco na história de Rafael, as partes dele que a empresa nunca se dera ao trabalho de perguntar, e se questionando, pela primeira vez em anos, se a própria certeza tinha lhe custado mais do que ela imaginava. Na manhã seguinte, Marina havia determinado uma investigação completa sobre o passado profissional de Rafael, menos por curiosidade do que por uma necessidade crescente e desconfortável de entender exatamente quem tinha deixado sair pela porta. O que surgiu pintava um retrato inteiramente diferente do engenheiro discreto que todos achavam conhecer. Anos antes de a Vetor Meridiano existir sob o nome atual, Rafael havia trabalhado numa das empresas de cibersegurança mais respeitadas do setor, uma companhia eventualmente absorvida por um conglomerado maior e desmontada peça por peça, como acontecia com a maioria das aquisições. Ele não tinha apenas trabalhado lá, tinha sido um dos arquitetos principais de sua estrutura central de segurança, os alicerces por trás de sistemas que empresas muito maiores, inclusive aquela que Marina agora comandava, haviam construído em cima, sem nunca acreditar o homem que os havia lançado primeiro. A descoberta a incomodou de um jeito que números raramente conseguiam. Marina começou a entender que Rafael não era um item substituível num organograma. Ele compreendia a arquitetura da empresa num nível mais profundo do que qualquer pessoa sentada em suas reuniões de liderança, mais profundo, talvez, do que ela mesma. Convocou a equipe jurídica corporativa para revisar os acordos de licenciamento originais ligados àquela antiga aquisição e, enterrada em páginas de linguagem contratual densa, uma das advogadas encontrou uma cláusula que fez a sala inteira emudecer. Certos direitos sobre a tecnologia subjacente permaneciam condicionados a um acordo firmado com os arquitetos originais. Um pequeno grupo, cujos nomes tinham desaparecido na obscuridade ao longo dos anos. O nome de Rafael Andrade estava entre eles. A revelação seguinte atingiu ainda mais forte. Segundo o acordo antigo, Rafael um dia teria se tornado extraordinariamente rico com aquela tecnologia. Uma quantia grande o suficiente para mudar o rumo de uma vida inteira. Ele havia abrido mão daquilo, não por ignorância e não porque a oferta tivesse desmoronado sob ele, mas porque escolheu. Os documentos não ofereciam explicação para o motivo de um homem recusar aquele tipo de fortuna, apenas o fato inegável de que ele o fizera, e o fizera com a mesma precisão calma que trazia para tudo o mais. Marina ficou com aquele fato por mais tempo do que esperava, revirando-o como uma pedra que não conseguia identificar direito. Pensou em cada executivo que já tinha conhecido, cada mente ambiciosa que havia cruzado seu caminho em 11 anos escalando posições e não conseguiu nomear um único que teria abandonado aquele tipo de fortuna sem extrair algo em troca. Um título, uma manchete, uma cadeira permanente à mesa de alguém. Rafael não tinha levado nada disso. Simplesmente tinha voltado a desaparecer na vida comum, trocando um legado que poderia ter carregado seu nome por décadas por algo que os documentos diante dela não conseguiam explicar. Então por que ele veio trabalhar aqui? Perguntou finalmente a sala vazia, a pergunta caindo sem resposta. Porque ninguém mais naquele prédio realmente conhecia o homem o suficiente para lhe dar uma. O silêncio que se seguiu era diferente do silêncio que ela estava acostumada a comandar. Menos parecido com autoridade e mais com o vazio particular de perceber o quão pouco ela de fato havia perguntado às pessoas ao seu redor. A pergunta seguiu Marina até em casa naquela noite, sem convite. Do jeito que certas verdades fazem depois de rachar algo. Ela se pegou revivendo as conversas que tivera com Rafael ao longo dos últimos 2 anos. Conversas que mal tinha registrado como algo além de atualizações técnicas de rotina. Lembrou de tê-lo descartado uma vez, de passagem, como um homem sem ambição. Competente, mas sem nada de especial. O tipo de funcionário que ocupava uma cadeira em vez de merecê-la. Tinha acreditado, sem nunca examinar de fato essa crença, que um homem daquela idade ainda numa função de engenharia de nível médio devia estar faltando algo essencial. Alguma fome que o restante de sua equipe de liderança claramente possuía. Os dados agora sobre sua mesa contavam uma história muito diferente e a forçavam a encarar o quanto de seu julgamento tinha se apoiado em suposição, não em fato.
O sono não veio fácil naquela noite. E lá pelas 2 da manhã, ela se viu parada na janela do apartamento, olhando para um horizonte que passara uma década convencida de conhecer por completo. Começou a reconstruir suas próprias decisões com um desconforto que não estava acostumada a sentir. Reunião após reunião, notou um padrão que nunca tinha parado para questionar antes. Momentos em que o nome de Rafael tinha silenciosamente desaparecido de listas de convidados, projetos em que sua opinião só era solicitada depois que as decisões principais já estavam fechadas. Um nome não parava de reaparecer no centro daquele padrão: Bruno Salgado, um diretor sênior cuja confiança polida sempre tornara fácil confiar nele e mais fácil ainda promovê-lo. Tinha sido Bruno, ela lembrava agora, quem sugerira primeiro, numa conversa reservada semanas antes, que a cautela de Rafael estava se tornando um problema, que os alertas dele estavam atrasando a empresa em vez de protegê-la. Tinha sido o incentivo discreto de Bruno, mais do que seu próprio instinto, que endurecera sua postura naquela sala de reuniões. Marina percebeu, com uma pontada que não gostou de sentir, que Rafael nunca tinha lutado para manter o emprego. Não tinha levantado a voz, não tinha recorrido ao RH, não tinha tentado usar sua história para se salvar. Simplesmente colocara o papel sobre a mesa e ido embora. E quanto mais entendia sobre ele, mais suspeitava que aquele silêncio nunca fora rendição. Fora algo mais próximo de certeza, a calma de um homem que nunca precisara da aprovação dela para saber o próprio valor. Encontrou-o 2 dias depois, não dentro do prédio ao qual ele já não pertencia, mas num pequeno café, a alguns quarteirões dali, o tipo de lugar que nada exigia de quem se sentava ali dentro. Sentou-se à frente dele sem pedir licença. E por um longo momento, nenhum dos dois falou. "Por que você não lutou pelo seu emprego?" perguntou finalmente. Rafael a olhou sem pressa, do jeito que olhava para um código quebrado antes de decidir como consertá-lo. "Porque eu nunca precisei da sua permissão para saber o meu valor", disse. A frase caiu com mais peso do que ela esperava, e Marina percebeu que não tinha resposta imediata, apenas o desconforto de reconhecer que um homem que descartara por meses acabara de descrever algo sobre si mesmo com mais clareza do que ela jamais conseguira descrever a si própria. Depois de uma pausa, Rafael falou de novo, mais baixo desta vez, como se decidisse se ela merecia a próxima informação. "E o seu sistema não é o verdadeiro problema." Marina franziu a testa. "Então o que é?" Ele segurou o olhar dela por um instante a mais do que o necessário. "Alguém dentro da sua empresa construiu uma segunda porta." As palavras pousaram sobre a mesa como um peso que nenhum dos dois estava pronto para levantar. Marina entendeu naquele instante que qualquer conversa que estivessem prestes a ter os levaria muito além de uma carta de demissão e um ego ferido, para algo que ameaçava toda a fundação sobre a qual sua empresa estava erguida. Voltaram a se encontrar na tarde seguinte, numa pequena sala de reuniões longe das paredes de vidro do andar executivo. Uma sala normalmente reservada para entrevistas e papelada de desligamento, o que pareceu apropriado a Marina, dado como aquela conversa em particular havia começado. Rafael explicou do jeito que explicava tudo, sem enfeites, colocando cada peça na mesa como evidência, não como acusação. As falhas que a equipe de Marina tinha testemunhado não eram fruto de código descuidado ou de um bug esquecido. Eram sintomas de algo deliberado, um ponto de acesso oculto construído diretamente na arquitetura do sistema por alguém que conhecia sua estrutura intimamente o bastante para esconder o próprio trabalho à vista de todos. Quem quer que tivesse construído aquilo não tinha feito para destruir a vetor meridiano por completo. Destruição, explicou Rafael. Era desajeitada e deixava destroços óbvios para trás. O que aquela pessoa queria era mais silencioso e muito mais perigoso. Controle sobre o próprio fluxo de dados. O tipo de alavancagem que podia ser acionada no momento exato para fabricar uma crise financeira grande o bastante para abalar os alicerces da empresa sem nunca parecer culpa de ninguém. Contou a ela que suspeitava de algo assim havia meses. Muito antes da reunião que terminara em sua demissão, todo o alerta que registrara, todo o relatório sinalizado e depois silenciosamente arquivado, tinha sido uma tentativa de expor a anomalia
antes que pudesse ser transformada em arma. Toda vez, Bruno Salgado tinha sido quem se colocara entre as descobertas de Rafael e a liderança que precisava vê-las, suavizando a linguagem, atrasando a escalada, enquadrando preocupações legítimas como o exagero ansioso de um engenheiro que não entendia o quadro maior. Marina ouviu tudo aquilo com uma certeza crescente e incômoda de que as digitais de Bruno estavam em algum lugar daquilo, mesmo que a prova ainda não existisse para afirmar isso com certeza. Pediu a Rafael que voltasse, não como funcionário desta vez, mas como alguém que entendia a ameaça melhor do que qualquer pessoa que restasse ali dentro. Ele recusou, a voz firme, sem crueldade, mas sem hesitação também. Você não pode simplesmente ir embora, disse ela, uma nota de desespero escapando num tom que raramente deixava qualquer um ouvir. Eu já fui, ele respondeu. As pessoas podem perder tudo, insistiu ela. Funcionários, clientes, famílias que confiam o próprio dinheiro a um sistema que nunca vão entender. Rafael a encarou por um longo momento, e algo em sua expressão amoleceu, embora a resposta não mudasse. Então conserte a empresa que quase me fez ir embora. Marina saiu do café, sem promessas garantidas, e sem plano algum além da sensação vaga e persistente de que o chão sob sua carreira tinha se deslocado de forma permanente. Naquela noite, uma mensagem anônima chegou em sua linha particular, impossível de rastrear, curta e claramente intencional. Seu problema com a demissão é o menor dos seus problemas. Ela leu 2 vezes antes de largar o celular, entendendo, finalmente, que a guerra que havia começado dentro de sua empresa não estava mais confinada a uma discordância de sala de reuniões sobre o orgulho de um engenheiro. Rafael não dormiu bem naquela noite, revirando o apelo de Marina na cabeça muito depois de dizer a si mesmo que a decisão já estava tomada. Não foi a voz dela que finalmente o moveu, e ele foi honesto o bastante consigo mesmo para admitir isso. Foi o pensamento de milhares de funcionários que nunca tinham se sentado naquela sala de reuniões, que não faziam ideia de que seus salários, suas aposentadorias e suas vidas silenciosas e comuns dependiam de um sistema que alguém tinha comprometido discretamente por razões que ninguém ainda entendia. Tinha passado a carreira construindo coisas feitas para proteger pessoas que jamais saberiam seu nome. Ir embora de vez, percebeu, não desfaria o perigo. Só significaria que ele não estaria lá para impedi-lo. Ligou para Marina na manhã seguinte e expôs suas condições sem rodeios. Acesso total e irrestrito à arquitetura do sistema, nenhum comitê de supervisão atrasando seu trabalho, e nenhuma tentativa dela ou de qualquer pessoa abaixo dela de interferir assim que começasse. Marina concordou sem negociar. Uma concessão impensável uma semana antes. A empresa liberou um andar inteiro para os dois em 2 dias. Servidores zumbindo sob unidades de refrigeração recém-instaladas, engenheiros se revezando em turnos, enquanto Rafael permanecia a peça fixa no centro de tudo, mangas arregaçadas, olhos fixos em telas que a maioria deles não conseguia decifrar por completo. A parceria dos dois, em seus primeiros dias, avançava com todo o atrito de 2 pessoas que tinham passado meses se entendendo mal. Marina estava acostumada a dar ordens e vê-las executadas sem demora. Rafael trabalhava no ritmo que a evidência exigia, recusando-se a acelerar mais do que os dados permitiam, não importava quanta pressão ela aplicasse. Mais de uma vez, as discordâncias entre os dois ficaram tão ásperas que os assistentes do lado de fora das paredes de vidro da sala de guerra improvisada baixavam a voz instintivamente. Houve noites naquele período em que a sala de guerra esvaziava por volta da meia-noite e só sobravam os dois. O zumbido dos servidores preenchendo o silêncio que nenhum dos dois se dava ao trabalho de quebrar com conversa fiada. Marina o observava trabalhar naquelas horas, de um jeito que nunca tinha se permitido observar um funcionário antes, não procurando erros para corrigir, mas simplesmente reparando na paciência particular de um homem que confiava mais no processo do que no instinto. Ele não encenava a urgência do jeito que o restante de sua equipe de liderança fazia. Os suspiros teatrais e os olhares pontuais para o relógio, feitos para sinalizar o quanto estavam trabalhando duro. Ele simplesmente trabalhava com constância até a resposta se revelar.
E havia algo naquela quietude que a incomodava mais do que qualquer discussão que ele já tivesse levantado numa sala de reuniões. Aos poucos, porém, algo mudou entre os dois. Marina começou a notar que Rafael nunca resistia a ela só por resistir. Toda objeção que levantava estava amarrada a algo concreto. Uma falha de raciocínio, uma lacuna nas evidências, uma decisão tomada rápido demais para ser segura. Ele não estava lutando contra a autoridade dela, estava lutando contra os erros escondidos embaixo dela. E quanto mais tempo passava observando-o trabalhar, mais difícil ficava confundir as duas coisas. Quanto mais fundo Rafael escavava no sistema comprometido, mais encontrava um rastro que voltava a um projeto aprovado 2 anos antes, um que trazia a própria assinatura de Marina nos documentos de aprovação. Ele não vibrou de vitória quando o encontrou. Simplesmente contou a ela, em voz baixa, e observou o peso daquilo se acomodar no rosto dela. Marina ficou com a culpa por um longo momento, antes de finalmente fazer a pergunta que vinha se formando desde o café. "Você me odeia?" perguntou. "Não", disse Rafael sem hesitar. Depois do que a senhora disse na frente de todo mundo, permitiu-se um sorriso fraco, sem humor. "Já fui chamado de coisa pior por gente melhor." Depois sua expressão ficou mais séria. Algo que soava menos como perdão e mais como uma lição que ele precisava que ela realmente aprendesse. "Mas a senhora precisa entender a diferença entre ser questionada e ser traída", disse. "A senhora me puniu pelo primeiro. Alguém dentro deste prédio está fazendo o segundo, e a senhora quase deixou essa pessoa livre enquanto demitia quem estava tentando avisar." Marina absorveu as palavras em silêncio, e pela primeira vez desde que a carta de demissão pousara naquela mesa, se permitiu considerar que a pessoa da qual tinha tanta certeza ser seu problema tinha sido, na verdade, a única tentando salvá-la dele. Mais tarde naquela noite, vasculhando um novo lote de registros do sistema que Rafael tinha extraído, ele parou numa assinatura digital enterrada bem fundo num rastro de autorização, uma que já tinha visto centenas de vezes em documentos comuns. Pertencia à própria Marina. A assinatura ficou na tela entre os dois como uma acusação que nenhum dos dois queria dizer em voz alta. Todo o rastro, todo o registro, toda a marcação de horário confirmava o mesmo fato impossível. Uma alteração crítica nos protocolos centrais do sistema tinha sido autorizada com as credenciais de Marina Cavalcanti. Ela olhou para aquilo por um longo momento antes de finalmente balançar a cabeça, certa de uma coisa mesmo enquanto tudo o mais desmoronava em confusão. "Eu nunca assinei isso", disse. "Eu nem me lembro desse documento existir." Rafael não duvidou dela. Não porque confiasse com facilidade, mas porque os metadados contavam uma história mais precisa do que qualquer memória. Puxou o horário exato da autorização e cruzou com a agenda dela naquele dia. A assinatura tinha sido aplicada às 11h14 da manhã. Segundo a própria agenda, corroborada por 3 testemunhas separadas, Marina estava sentada numa reunião completamente diferente do outro lado do prédio, discutindo resultados trimestrais com a equipe financeira, naquele exato momento. Ela não poderia ter assinado nada. Outra pessoa tinha assinado por ela. As implicações se espalharam com uma velocidade inquietante. Se as credenciais de Marina podiam ser forjadas com esse nível de precisão, todo o sistema de governança interna da empresa já estava comprometido no mais alto nível, o que significava que quem quer que tivesse orquestrado a invasão possuía um acesso que nenhum funcionário comum deveria ter. A suspeita recaiu de imediato sobre Bruno Salgado, cujas digitais já apareciam em meses de alertas arquivados e relatórios discretamente descartados. Mas à medida que Rafael rastreava a autorização mais fundo pelas camadas do sistema, um quadro mais perturbador emergiu. Bruno não tinha a sofisticação técnica para forjar credenciais executivas nesse nível. Era uma peça da máquina, não a mão que a operava. Alguém acima dele, alguém com muito mais acesso e muito mais a ganhar, tinha comandado toda a operação de uma posição próxima o suficiente de Marina para que ela nunca sequer tivesse pensado em questionar. Rafael explicou com cuidado que quem quer que fosse essa pessoa não parecia interessada em desmontar a Vetor Meridiano só pelo caos. Empresas destruídas abertamente eram fáceis de rastrear
até quem as destruiu. O que esse arquiteto queria era mais sutil e mais frio. Uma crise grande o bastante e cronometrada com precisão suficiente para convencer o conselho de que Marina tinha perdido o controle da própria empresa, criando a abertura perfeita para removê-la e colocar em seu lugar alguém mais maleável. Marina absorveu a teoria em silêncio, percorrendo o pequeno círculo de pessoas em quem confiava a ponto de nunca ter suspeitado, e encontrando, com um pavor crescente, que o círculo era menor e mais próximo do que gostaria de admitir. Pensou em jantares compartilhados, em confidências trocadas ao longo de anos, construindo aquela empresa do frágil ao formidável, e sentiu o mal-estar particular de perceber que a confiança, uma vez quebrada nesse nível, raramente se anunciava com antecedência. Simplesmente esperava, paciente e invisível, até o momento em que pudesse causar o maior dano. 2 dias depois, um comunicado oficial chegou do Conselho, formal, burocrático e absolutamente devastador em suas implicações. Uma sessão de emergência tinha sido convocada para revisar a confiança em sua liderança, motivada pelas recentes falhas do sistema e pela crescente exposição financeira que representavam. Marina leu o documento 2 vezes, as mãos firmes mesmo com algo dentro do peito que não estava. A última linha lhe dizia tudo o que precisava saber sobre o quão profunda era realmente a traição. A sessão de emergência tinha sido proposta pelo único membro do conselho em quem ela confiava acima de qualquer outra pessoa naquela empresa. Marina passou a noite anterior à sessão do conselho revisando tudo o que Rafael havia reunido. Não como uma mulher preparando uma defesa, mas como alguém finalmente enxergando toda a forma da armadilha que tinha sido construída ao seu redor por meses. Rafael chegou ao escritório dela cedo na manhã seguinte, vestido do jeito de sempre, discreto, sem pressa, nada parecido com um homem prestes a entrar na luta da vida dos dois. Marina olhou para ele e, pela primeira vez desde o dia em que ele colocara a demissão sobre a mesa, sentiu algo mais próximo de alívio do que de ressentimento ao vê-lo. "Por que você voltou?" perguntou baixinho. "Porque a senhora estava errada sobre uma coisa", disse Rafael. "O quê? Você achou que eu tinha me demitido porque a senhora feriu meu orgulho?" Deixou as palavras se acomodarem antes de continuar. A voz firme, sem amargura, explicou o que ela nunca tinha se permitido perguntar diretamente, que ele suspeitava da invasão havia meses, e que permanecer na empresa como subordinado dela teria feito todo o alerta que levantasse parecer exatamente o que Bruno tinha pintado, o exagero ansioso de um funcionário insatisfeito, protegendo a própria posição. A demissão nunca tinha sido um ato de orgulho ferido. Tinha sido a única forma de se livrar da autoridade dela por tempo suficiente para investigar de forma independente. Livre da política que tinha enterrado seus relatórios por meses, ele guardara cada pedaço de evidência desde o início, esperando o momento em que importaria o bastante para usar. Juntos, entraram na sala do conselho carregando mais do que testemunho. Rafael expôs toda a cadeia de transações falsificadas, o rastro de autorização forjado, as marcações de horário que colocavam a invasão muito além de qualquer coisa que Marina pudesse ter orquestrado pessoalmente. Bruno Salgado, sentado na outra ponta da mesa, tentou interromper 2 vezes, sua compostura rachando um pouco a cada objeção descartada. Rafael não levantou a voz para rebatê-lo. Simplesmente continuou colocando evidências sobre a mesa, um documento atrás do outro, com a mesma precisão calma que usara no primeiro dia em que tentara avisar uma sala que se recusou a ouvir. Marina também não precisou gritar. Olhou diretamente para Bruno e falou com uma quietude que pesava mais do que qualquer raiva. "Você achou que podia tirar minha empresa de mim?" A máscara de Bruno finalmente escorregou. "A senhora nunca foi forte o bastante para mantê-la", disse, as palavras caindo com a crueldade particular de um homem que acreditara, até aquele exato momento, já ter vencido. Marina se virou para Rafael e, pela primeira vez em toda a história dos dois, não deu uma ordem. Simplesmente apontou com a cabeça para a tela na frente da sala. "Sua vez", disse. Rafael deu um passo à frente, conectou o arquivo final e deixou a evidência falar por si só. O rastro de autorização se resolveu por completo, traçando a assinatura forjada, não até Bruno Salgado,
que apenas cumprira ordens, mas até um nome que fez a sala inteira emudecer. A ordem para comprometer os protocolos de governança do sistema tinha vindo de um membro sênior do próprio conselho, um homem que tinha se sentado à frente de Marina em dezenas de reuniões, que sorrira para ela em celebrações da empresa, que até segundos antes estivera entre o pequeno punhado de pessoas em quem ela confiava sem questionar. A sala absorveu a revelação do jeito que salas absorvem terremotos. Um longo momento de quietude, antes que alguém entendesse por completo o que tinha se deslocado sob os pés de todos. Raphael expôs o último fio de evidência com método, guiando o conselho por cada lançamento falsificado, cada transação cronometrada com cuidado, cada camada de acesso que jamais deveria existir fora das credenciais da própria presidente. Não houve explosão dramática por parte do homem cujo nome agora aparecia no centro de tudo, apenas um longo silêncio resignado. A quietude particular de alguém que entendia que nenhuma negação desfaria o que os dados já haviam confirmado sem sombra de dúvida. O Conselho, diante de provas irrefutáveis, suspendeu de imediato a votação para remover Marina do cargo, redirecionando sua atenção para a crise muito maior de um diretor que passara meses orquestrando um golpe de dentro das próprias paredes, feitas para proteger a empresa. Bruno Salgado, exposto como cúmplice disposto em vez do arquiteto que um dia se imaginara ser, foi afastado do cargo antes mesmo de a reunião terminar. Seu pedido de demissão, entregue não como escolha, mas como formalidade. Em poucos dias, os sistemas comprometidos foram totalmente restaurados sob a direção de Raphael. Cada vulnerabilidade selada, cada caminho falso fechado de forma permanente, a Vetor Meridiano evitou a catástrofe que tinha sido cuidadosamente arquitetada contra ela. E Marina Cavalcante permaneceu exatamente onde sempre insistira que pertencia, na cabeceira da empresa que havia construído. Encontrou Rafael depois, na mesma salinha para a qual tinha voltado brevemente, ao lado de uma mesa que ainda guardava a pasta com sua carta de demissão original, intocada desde o dia em que ele a colocara ali. Marina olhou para aquilo por um longo momento antes de finalmente falar. "Você ainda quer sair?" perguntou. "Sim", disse Rafael sem hesitar. Algo em seu peito se apertou com a resposta. Um instinto antigo se preparando para outra perda que ela não estava pronta para absorver. Mas ele continuou antes que ela pudesse responder. A voz mais suave do que ela esperava. Só que não porque a senhora mandou. Marina ficou com aquela distinção por mais tempo do que precisava, entendendo, finalmente, a diferença entre um homem que sai por raiva e um homem que simplesmente se recusa a ficar num lugar onde seu valor só é reconhecido depois que uma crise força esse reconhecimento. No silêncio que se seguiu, ela se permitiu uma honestidade que tinha evitado durante boa parte da carreira. Admitiu, primeiro só para si mesma, e depois, hesitante, para ele, que tinha deixado a arrogância moldar decisões demais. Tinha confundido discordância com deslealdade. Tinha julgado-o por um cargo num organograma em vez da profundidade do que ele realmente entendia. Tinha tratado-o por meses como um item substituível em vez do homem que, no fim, salvou a empresa que o empregava. Rafael não pediu um pedido de desculpas público. E deixou claro que nunca pediria. Algumas correções não precisavam de plateia para importar. Então não cometa o mesmo erro com a próxima pessoa que disser que a senhora está errada, disse ele, simplesmente. E a frase carregava mais peso do que qualquer reconciliação formal poderia oferecer. A empresa passou a semana seguinte numa espécie de recuperação silenciosa, do tipo que nunca vira manchete, mas importa mais do que qualquer press release. Engenheiros que passaram meses vendo os alertas de Rafael serem ignorados, começaram a se manifestar com mais liberdade nas reuniões, não mais certos de que a cautela seria punida como deslealdade. Marina participou de várias dessas reuniões, falando menos do que costumava, ouvindo mais do que jamais tinha ouvido e notando, com algo próximo do alívio, que a sala não desmoronava simplesmente por ela permitir que existisse silêncio dentro dela. Nos dias seguintes, Marina propôs algo que nunca tinha considerado antes de todo aquele episódio, um cargo criado especificamente em torno do que Rafael de fato oferecia,
em vez da posição para a qual a empresa originalmente o havia contratado. Arquiteto-chefe independente de sistemas, um título sem linha direta de subordinação abaixo de sua própria autoridade. Nenhuma dependência de permanecer nas boas graças dela para manter o próprio lugar à mesa. Não era um cargo desenhado para mantê-lo atrelado às decisões dela. Era um cargo desenhado para garantir que, na próxima vez que alguém precisasse dizer uma verdade difícil dentro daquele prédio, teria tanto o respaldo quanto a proteção para dizê-la sem medo de perder tudo por estar certo cedo demais. Rafael considerou a proposta por um longo momento, pesando-a do jeito que pesava tudo, com cuidado, sem pressa, recusando-se a deixar a emoção do momento decidir algo feito para durar. No fim, assinou o contrato. Mas quando Marina estendeu a mão para a pasta com sua carta de demissão original, presumindo que já pertencesse à trituradora agora que a crise tinha passado, Rafael segurou sua mão com delicadeza. "Vou ficar com isso", disse. "Por quê?", perguntou ela. Ele lhe ofereceu o traço mais leve de um sorriso, o primeiro genuíno que ela via nele desde que aquela história inteira começara. Uma lembrança. De quê? Ele a encarou firme. Do jeito que a encarara no primeiro dia em que se recusou a recuar naquela sala de reuniões. Nunca confunda a obediência com lealdade. Marina o observou sair do escritório poucos minutos depois. E pela primeira vez desde que o conhecia, não o observou do jeito que se observa um funcionário deixando o prédio. Observou-o do jeito que se observa um igual. Alguém cujo respeito precisava ser conquistado, não presumido. Alguém cuja ausência, ela agora entendia, teria custado muito mais do que qualquer carta de demissão jamais poderia. Em algum ponto do corredor, o celular de Rafael vibrou baixinho no bolso. Ele olhou para a tela, permitiu-se um sorriso pequeno e particular diante do que quer que esperasse ali, e entrou no elevador sem olhar para trás. Não havia nenhum acerto de contas dramático esperando por ele em casa. Nenhuma plateia para testemunhar a vida silenciosa para a qual voltava todas as noites. E ele preferia assim. Nunca tinha querido vingança contra a mulher que um dia lhe dissera para nunca mais questionar suas decisões. Só tinha querido que a verdade fosse ouvida por alguém disposto a escutar antes que fosse tarde demais. Conseguiu isso, no fim, e foi o bastante. Marina, por sua vez, levou de volta ao escritório naquela tarde um tipo diferente de vitória. Uma que nada tinha a ver com manter o próprio cargo e tudo a ver com o que finalmente tinha aprendido sobre o custo da certeza absoluta. Uma líder forte, ela entendia agora, não era a pessoa que silenciava toda voz que ousasse discordar dela. Uma líder forte era aquela firme o bastante para escutar, quando alguém que ela superava em hierarquia olhava nos seus olhos e dizia as duas palavras que ela tinha passado a carreira inteira evitando. Você está errada. O 29º andar voltou ao ritmo de sempre nas semanas seguintes. Telefones tocando, elevadores subindo e descendo. O zumbido particular de uma empresa que quase tinha perdido tudo e, discreta e silenciosamente, entendia o quanto tinha chegado perto. Quase ninguém fora de um pequeno círculo chegou a saber a forma completa do que tinha acontecido naquele outono. E Rafael preferia assim. Circulava pelos corredores com a mesma calma discreta de sempre, indispensável agora de um jeito que nenhum cargo conseguiria captar por completo. Marina guardou a lembrança daquela sala de reuniões por mais tempo do que guardou quase qualquer outra coisa daqueles anos. Não como uma ferida, mas como um marco. O ponto exato em que tinha parado de confundir silêncio com fraqueza e começado a reconhecê-lo, nas pessoas certas, como algo muito mais próximo de força do que jamais tinha lhe dado crédito por ser.